Fala pessoal, boa noite. E é isso aí. Já foi a primeira entrevista. Bolsonaro, o capitão. Bolsonaro na Globo pegou as cascas de ferida lá do Bonner e da Renata. E ele não foi bem, no meu ponto de vista. Ele teve boas respostas, bons argumentos. Principalmente na hora que o Bonner contesta o uso do centrão, né? Em que ele diz, então você está me obrigando a ser um ditador, porque todo mundo sabe que o centrão é exatamente isso. Ninguém governa sem o centrão. Ele tem a maioria do Congresso, então seja PT, seja de direita, enfim, até porque o centrão nem lança candidato, porque eles sabem que eles têm o poder na mão. E aí ele respondeu na lata do Bonner, e o Bonner até perdeu o rebolado ali naquela hora. A ironia do Bonner foi, numa pergunta anterior, foi rebatida com essa resposta dele. Então nessa ele mandou muito bem. Quando ele vai falar da grande mídia, ele faz questão de citar a Globo de novo. Isso já passou. Ele já conseguiu o que ele queria. E, aliás, ele conseguiu e falou e fez aquilo que a maior parte do povo queria. Que é deixar a Globo de saia justa. Acabar, ela não vai acabar nunca. Ela tem um aporte financeiro muito grande. Mas ele conseguiu lá atrás. Então chega desse negócio. Não adianta você atacar a Globo lá dentro da Globo. Você não vai ser mais eleito por causa disso. Porque a Globo hoje, para boa parte do pessoal, a Globo hoje deixou de existir. Não o complexo, né? não o conglomerado Globo, porque quem paga canal por assinatura, é tudo da Globo. Poucos são os canais que não são da Globo, mesmo os canais pagos. Mas a Rede Globo em si, você já conseguiu, então não atinja a Globo desse jeito, porque você não está ganhando nada com isso. Agora, quando a Renata fala do desmatamento na Amazônia e traz números do desmatamento na Amazônia, ao invés de partir para a questão do incêndio, ela tocou diretamente na questão do desmatamento. E que o Bolsonaro começa a responder dizendo que parte daquilo ali é regra, parte daquilo ali é legal, parte daquilo ali está dentro de um contexto. Ele se perde. Ele começa a responder, ela interfere de novo. E aí ele parte para a região de queimadas e tudo mais. Não é assim, cara. Era simplesmente você dizer, olha, tem a parte da agricultura lá, que é liberada, que é documentada. Uma boa parte desse desmatamento acontece por causa das queimadas que tem, tanto naturais como provocadas. E acabou, cara. É tão simples. É tão simples. Por que você não falou hoje, por exemplo, quando ela pergunta que em 2018 o Brasil era referência por causa da proteção do meio ambiente, o diabo A4 e tal. Por que você não falou de novo do nióbio? Por que você não falou que em 2018 estava todo mundo interessado sim na Amazônia, mas não é porque ela era verde. É por causa do nióbio que está lá embaixo. Que tinha empresas norueguesas que exploravam lá sem dar um centavo para o Brasil. Não foi isso que você alegou lá na outra eleição? Por que você não respondeu a mesma coisa? Por que você não respondeu que o mundo se voltou contra o Brasil por causa da Amazônia? Porque você fechou a torneira dos caras. Não é vir com desculpa esfarrapada. Não é mudar de assunto, não é fugir do assunto, joga lá na cara. Ou é mentira o que você falou? Ou eles não estavam aproveitando, tirando proveito da Amazônia na época do PT? O PT vendeu o Brasil para todo mundo. Isso todo mundo sabe. Então esse discurso você tem que manter, não é ficar batendo na Globo. Hoje bater na Globo é bater em cachorro morto.
devia ter usado o mesmo argumento. Em 2018 o Brasil era aclamado porque estava todo mundo pegando o nióbio e usufruindo do subsolo da Amazônia. E simplesmente era isso. A tua resposta era essa: eu fechei a torneira para os países de fora, pararam de explorar a Amazônia, daí o Brasil passou a ser o pior conservador de meio ambiente e tal, não sei o que. Por isso. Você ia desarmar de novo o Bonner e a Renata, como fez na eleição passada. Então, o que é verdade nessa história? Eles estavam mesmo explorando? Ou o problema é mesmo o desmatamento? E só faltou ser mais claro na questão lá dos tratores e tudo mais. Era só você responder uma vez, ao invés de ficar batendo boca com eles. Porque é o que eles querem. Era só você dizer, olha, o trator que estava lá não era para ter sido posto fogo. O pessoal do IBAMA, segundo o que você disse, o pessoal do IBAMA foi lá e tacou fogo. E junto com o trator pega fogo na mata ciliar, na mata ribeirinha. E uma vez só. O trator é para ser retirado, tá por lei. Não é para você queimar o trator ali. Dane-se, acabou. Responde isso. Eles iam insistir no quê? Bom, tá na lei. Que foi o que você falou depois. E você não assumiu e não soube responder quando você fez lá. Não foi brincadeira ou não, a questão de você imitar uma pessoa faltando ar. Por que você não disse que aquilo lá foi só uma demonstração na hora? O que você quis fazer era mostrar o quanto o Mandetta estava errado quando ele falou: fique em casa e você só vai para o hospital a hora que você tiver com sintomas. E que você fez aquele faltando ar, porque era isso que ia acontecer. O paciente ia chegar sim no hospital. Foi muito bem quando você falou a questão de virar jacaré, que aquela imbecil tentou forçar a barra em cima. Ah, uma brincadeira. Figura de linguagem, faz parte da língua portuguesa sim. E aí você desarmou ela. Na questão da vacina também, eu achei que foi muito bem. A questão das vacinas, a questão da Pfizer. Agora, por que você não falou isso? Por que você não falou que você pode ter sido mal interpretado quando você falou a questão da falta de ar? Porque quando ela quis jogar, que você incentivou a não se vacinar, não sei o que, você deu a resposta que tinha que dar. Comprei 500 milhões de vacinas. A questão de Manaus é a mesma coisa. Quem quer saber o que aconteceu em Manaus de verdade, assiste lá o Rica Perrone no Cara Tapa, pega lá o Pazuello. O Pazuello explica direitinho qual é a diferença de cilindro de oxigênio mandado pelo Gustavo Lima, mandado por artistas, mandado por não sei quem, e qual era o oxigênio que realmente estava faltando em Manaus. Que era oxigênio líquido, e que só a FAB pode transportar. Pega lá, tá lá no Rica Perrone, lá no Cara Tapa, com o Pazuello. Aliás, quem quer saber um pouco da história da pandemia e do Ministério da Saúde, deveria assistir essa entrevista do Pazuello. Se do Bolsonaro deu 600 mil views simultâneos, e tem mais de 15 milhões de visualizações, essa do Pazuello devia ter muito mais, porque é muito mais importante do que a do Bolsonaro. Por que você não falou que, olha, o oxigênio que estava precisando, a questão de 48 horas, não eram cilindros de oxigênio para respiração, mas é o oxigênio líquido que mantém o hospital todo pressurizado, inclusive para ventilação. Porque foi isso que o Pazuello explicou no Cara a Tapa. Não é hora de você fugir das perguntas. Porque, na verdade, é a única oportunidade que você tem de fazer as declarações de peso em TV aberta. Porque hoje o Brasil acompanhou o Jornal Nacional. Seja ele bolsonarista, seja ele Ciro, seja ele petista,
Todo mundo queria ver as tuas respostas. E essas fugas servem só de incentivo para a oposição. Então, em alguns pontos foi bem, mas eu não gostei mesmo da entrevista. Eu não gostei mesmo das respostas dadas. Eu esperava um pouco mais de um cara que fala tão bem e de uma maneira tão simples e tão direta como é o presidente da República hoje. Vamos ver a próxima entrevista, se não me engano é com o Lula. Bom, sei lá. Eu quero ver, quando for o Lula e o Ciro, como é que serão as perguntas também dos jornalistas, né? Vamos ver se eles mantêm a mesma régua para cada um. E já vai uma sugestão aí para vocês. Quando forem falar de pandemia com o candidato Lula, perguntem por que ele agradeceu a natureza por ter feito esse vírus. É uma pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de fazer para ele. Porque isso é claro e evidente. Né? Isso daí ele falou em vídeo. E o Bolsonaro, ele... Na questão da pandêmica, quando a Renata quis fazer drama lá, ali ele se saiu bem. Temos hoje 700 mil mortos. O Gazela Saltitante lá, ele outro dia no Twitter colocou lá uns dados. O Brasil foi o pior desempenho na pandemia. Pior desempenho mundial. É uma baita de uma mentira. Na proporção por milhão de habitantes, o índice de mortes no Brasil pelo Covid é muito baixo. Foi um dos melhores desempenhos, inclusive. Sem contar as maracutaias que tem aqui, né? Que a gente sabe. O governo federal pagava o dobro para UTI, para Covid. O hospital recebia muito mais, mesmo quando fosse óbito por Covid. Isso tudo foi declarado tanto pelo Bolsonaro, mas principalmente pelo Pazuello. O custo do paciente de Covid era muito mais alto. E ele fez bem quando ele diz que os governadores e prefeitos receberam um caminhão de dinheiro, bilhões e bilhões, para combaterem a Covid. Mas não era isso que eu esperava dele. Sinceramente, não era isso que eu esperava do Bolsonaro. As fugas de algumas respostas são frustrantes. Vamos ver os outros como é que vão ser, né? E vamos ver, como eu disse, a régua, aonde vai estar quando outros candidatos à presidência forem entrevistados. E para fechar o vídeo, só mais um detalhe. A Renata ia chamar ele de presidente, chamou ele de candidato. Então, Renata, eu vou... Assim, eu sei que você não vai ver essa porcaria, mas eu vou deixar um alerta aqui. Ele é presidente da República e você pode chamar de presidente. Aquele que você chama sempre de presidente, nada mais é do que um ladrão. Fiquem com Deus e até a próxima.